Queridos, Tiago capítulo 1 é muito útil para nós nesse tempo. Porque nós acabamos de falar de planos que foram feitos e de passos que foram sonhados, mas tiveram que ser adiados, que tiveram que ser, de uma certa forma, mudados. E eu não sei se isso aconteceu só comigo, talvez nessa escala, né, de mudança, com família, país e tal, e o dólar endemoniado. Talvez não tenha acontecido com você, mas quem aqui teve que deixar de fazer uma viagem por conta dessa bagunça? Muita gente, né? Teve alguém que trocou de emprego ou de ramo profissional por conta disso? Teve muitas pessoas. Aí temos várias pessoas. Teve alguém que teve que mudar planos de estudo por causa disso? Ia fazer um curso, não ia, Enem, faculdade. Gente, então vocês sabem o que eu estou sentindo nesse processo de entender qual é a direção de Deus e de se adaptar a esse momento de crise. E momentos de crise, eles levam a gente a fazer reflexões profundas. Uma das reflexões que toda a igreja do Senhor Jesus está fazendo nesse tempo é a seguinte: como será a igreja pós-coronavírus? Como será a igreja pós-Covid? Logo que começou as quarentenas, as igrejas precisarem fechar suas portas e não terem mais os cultos presenciais por um tempo, em nome de Jesus. Essas reflexões começaram a ser feitas. E eu vi vários painéis, várias aulas, pregações sobre o novo normal. De que, de uma certa forma, a igreja, assim como a sociedade, não se recuperaria no sentido de voltar às mesmas coisas do mesmo jeito que sempre fez e que precisaria, então, se readaptar para um novo mundo. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, sobre como seria, então, essa igreja pós-Covid, como será a primeira igreja batista pós-crise, o pós-pandemia. Alguns dizem que até esse termo pós-pandemia é difícil ser usado, porque a gente não sabe até quanto que isso vai se esticar. Antes se falava de achatar a curva, de pico, e o pico vai chegar semana que vem. Agora o pico vai ser na outra semana. Vocês ficaram nessa expectativa ou fui só eu? Que ficava, rapaz, mas não era em abril que ia chegar o pico não chegou, aí agora já falaram que não é pico, é montanha-russa, porque é o que está aparecendo mesmo. Mas, deixa eu te dizer o que eu acho que nós precisamos voltar a nossa atenção, e é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Nós não vamos falar sobre igreja pós-pandemia, ou igreja brasileira pós-Covid, mas vamos falar sobre espiritualidade, e a verdadeira espiritualidade, porque a espiritualidade, que é a nossa relação e a nossa vida com Deus em comunidade com a palavra, é sempre a mesma. Então nós não vamos falar de espiritualidade pré-Covid ou espiritualidade pós-Covid, porque isso seria ilógico. Nós podemos falar de como essa espiritualidade vai se manifestar, mas a nossa relação com Deus, com a palavra, com o próximo, com os valores da fé cristã, permanece a mesma. Amém? E eu peguei emprestado esse termo, né, de verdadeira espiritualidade, de um autor que eu gosto muito, chamado Francis Schaeffer. E o Francis Schaeffer escreveu esse livro baseado numa crise de fé que ele teve. Também num momento como esse, onde ele começou a se reavaliar e se repensar, como nós estamos fazendo. No caso dele, ele teve um choque, ele morava na Europa com a sua esposa, ele morava na Suíça, tinha um trabalho lá. E ele, de origem presbiteriana, era um evangelical bem fundamentalista, acreditava assim, piamente nos valores da palavra e fazia parte de um grupo briguento até, assim, não briguento no sentido físico, né? Vocês entendem? Briguento teologicamente. Nós temos a verdade e tal. E aí um dia, ele recebeu uma carta de um outro teólogo muito importante, chamado Karl Barth, um teólogo também suíço, e
E mais ou menos nessa carta, o que o Karl Barth disse para o Francis Schaeffer foi assim, o Francis Schaeffer tinha proposto conhecê-lo pessoalmente e tal, eles já tinham escrito carta e escrito artigo um sobre o outro. E aí o Francis Schaeffer falou assim, gostaria muito de conhecer o Karl Barth. E o Karl Barth respondeu falando assim, ô Schaeffer, a sua espiritualidade não me serve, porque você é daquele tipo de cristão, CSI, né? Você é do tipo de cristão que já joga a pessoa no inferno antes de querer ouvi-la. Você já disse que eu sou herege, por que você quer perder tempo comigo? Você já falou que eu sou herege, que minhas ideias são tudo erradas, você já me crucificou, já falou que eu vou para o inferno. O que você quer conversar comigo? A sua espiritualidade não me serve. E não serve para esse mundo que nós vivemos. E isso fez com que o Schaeffer entrasse em crise. Porque ele percebeu que, apesar dele ter a verdade, apesar dele afirmar os valores da palavra, a maneira como ele vivia o evangelho estava fechando portas ao invés de abrir as portas da igreja para quem estava fora. Aí ele entrou numa crise. A esposa dele diz que ela ficou muito preocupada com a sanidade mental dele, porque ele saía andando e ele passava dias só caminhando e pensando, e voltava à noite para casa em silêncio. E às vezes ele saía quando estava sol e voltava no meio da chuva todo ensopado, enquanto ele estava andando, ele estava orando e falando assim, Deus, o que é a verdadeira espiritualidade? O que é a verdadeira espiritualidade? E então ele escreveu esse livro, e é fantástico. Mas eu quero traçar um paralelo entre o que nós estamos vivendo hoje, essa crise de fé, o que o Schaeffer viveu e o que os cristãos estavam vivendo na época em que Tiago escreveu essa carta. Porque Tiago escreveu essa carta, foi praticamente o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Foi a primeira coisa a ser escrita antes dos evangelhos, antes das cartas de Paulo, foi essa carta de Tiago. E ele escreve a cristãos que também estavam em crise e estavam passando por dificuldades e tinham que ressignificar sua fé. E Tiago, de uma maneira muito prática, elenca alguns pontos da verdadeira espiritualidade durante a sua carta, de uma forma que, se você ler a carta de Tiago, estudar a carta de Tiago, você vai perceber aquilo que para Tiago era a verdadeira espiritualidade, aquilo que nos define como cristãos e as coisas das quais a gente não pode abrir mão. E o cristianismo depende desses valores, depende dessas atitudes. Para te dar uma cola, eu elenquei 10 princípios, nós não vamos falar dos 10 hoje, mas elenquei só 10 princípios que Tiago traduz, que fazem parte da verdadeira espiritualidade. São traços de um discípulo de Jesus. A verdadeira espiritualidade, ela tem alegria nas crises, ela aplica a fé em todas as situações. A verdadeira espiritualidade, ela pratica a palavra, dá lugar aos pobres, pratica boas obras, controla as suas palavras, é humilde, se submete aos planos de Deus, busca justiça social e produz uma comunidade amorosa e piedosa. A verdadeira espiritualidade faz tudo isso. Mas eu quero me ater ao início da carta. E há 2 princípios importantes, para mim e para você. Se você quer ser espiritualmente relevante, autêntico, fiel à palavra de Deus, e viver uma vida cristã que independe do que está acontecendo, se a gente está tendo que usar máscara ou não, isso independe do momento. Então eu quero que você preste bastante atenção. Abre aí em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Nós lemos assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, e é alguém que tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Olha só como que ele começa o seu texto.
Ele começa dizendo, meus irmãos, porque Tiago é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago que escreve não é o irmão de João, que nós geralmente falamos de Tiago, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? O Tiago e o João eram irmãos, mas tinha outro Tiago. Na verdade, tinha 4 Tiagos no Novo Testamento, né? Tinha o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que é chamado de Zebedaia. Tinha o Tiago, irmão de Jesus, que é esse que escreve a carta. Tinha o Tiago, filho de Clopas, que parece que é primo de Jesus, irmão de outros discípulos de Jesus. E tinha o Tiago, o menor. É engraçado esse título, Tiago, o menor, porque não é Tiago menor, não é menor em importância, assim. É menor em estatura mesmo. Eles diferenciavam, assim, é o Tiaguinho, né? Então Jesus tinha um discípulo chamado Tiaguinho. Isso aí, eu tenho certeza que eu vou falar um monte de coisa, mas é isso que você vai querer postar, entendeu? Que Jesus tinha um discípulo chamado Tiaguinho. Mas tinha um Tiaguinho também, mas não é o Tiaguinho que escreve essa carta, é o Tiago, irmão de Jesus. E ele era um judeu, escrevendo para judeus convertidos que estavam em dispersão. Se você ler o versículo anterior, o versículo 1, ele fala assim, aos irmãos crentes no Senhor Jesus que estão em dispersão, as 12 tribos em dispersão. É gente que já estava sofrendo perseguição e tribulação, a gente sabe porque a gente acabou de ler, tem de alegria em passar de várias tribulações. Então eles estavam sofrendo, estavam fora de casa, algumas famílias refugiadas, algumas famílias abandonaram tudo por causa da perseguição e saíram dos seus países e não tinham direito de cidadania porque saíram para fora das cercanias do Império Romano. Então imagina a crise de uma família que não tinha onde morar. Imagina a crise de alguém que era judeu e se converteu e por causa disso perdeu o direito à herança. Não tem mais dinheiro, não tem mais casa. É desse tipo de provação, de dificuldade que Tiago está falando aqui. É coisa séria. E ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu quero linkar o versículo 2, tem um laser aqui. Eu quero linkar o versículo 2 com o versículo 4. Esquece o versículo 3 por enquanto, porque esse versículo 3 ele é muito importante. Mas o versículo 2 e o versículo 4 têm uma relação importante também. Considerem por motivo grande alegria de passarem por diversas provações, e a perseverança que vocês devem ter, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A Bíblia várias vezes fala de a gente ficar feliz por sofrer. Não é que a gente tem que ser masoquista, ou sei lá, ou tipo, achar que a gente é ruim, que tudo de mal tem que acontecer a gente. Não, é simplesmente a noção adulta de que você vive num mundo onde as coisas não acontecem sempre como você quer. E de que pessoas nesse mundo vão falhar com você, e você vai falhar com as pessoas, e você vai passar por dificuldades. Lide com isso. E a gente precisa ficar feliz, de acordo com esse texto, porque quando nós passamos por momentos difíceis, o nosso caráter é testado, e a gente sai melhor do outro lado. Isso não é só um conselho de Tiago. Quando a gente olha para, por exemplo, Romanos, lá em Romanos 5, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Tá certo? Então, para resumir, esse primeiro ponto do versículo 2, versículo 4 de Tiago, e esse outro texto de Romanos, uma marca de quem é realmente discípulo de Jesus, da verdadeira espiritualidade, que eu e você temos que ter, é a alegria nas crises. Essa é a marca de um cristão, preste atenção, é que ele não fica se lamuriando, está certo sim, né, a palavra? Lamuriar. Ele não fica reclamando, ele não fica murmurando, ele não fica achando que tudo é um complô contra ele, ele não fica culpabilizando todo mundo, nem se vitimizando. Ele entendeu que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo.
O cristão maduro não é um cristão que fica reclamando do que acontece, mas é um cristão que utiliza o que acontece para ser trabalhado e para sair melhor do outro lado da crise. Então isso é um ponto importante, mas qualquer coach pode te falar isso aí, entendeu? E o que Tiago está fazendo aqui não é coaching. Ele não está dando regras sim para você se sentir bem, tipo, olhe para a sua melhor versão que está depois da crise e tal, não sei o quê. Apesar disso ser verdade, e esse ser um conselho para você, se você é cristão, você não é vítima. Se você é cristão, entenda uma coisa, o seu lugar como filho de Deus pauta a sua identidade. Então a sua identidade mais basal, mais radical, não está ligado à cor do seu cabelo, à cor da sua pele, à genitália que você tem, ao quanto dinheiro você tem na conta bancária. Não são essas coisas que te definem. Essas coisas podem compor um pouco da sua história, mas o que te define como um filho de Deus é o fato de que Ele te amou e de que Ele te salvou. Então a gente não está mais numa posição de vitimismo, nós estamos numa posição de liberdade. Amém? Porque onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. E o Espírito Santo está em mim, então eu sou livre. Eu sou livre do que fizeram comigo na minha história, eu sou livre dos meus próprios erros, eu sou livre. Então, essa primeira marca da verdadeira espiritualidade é que a gente não fica parado no meio da crise. A gente tem alegria nas crises. A gente entende que quando Deus nos concede o passar por aflições, a gente não passa sozinho. E se a gente permitir, eu estou me esforçando para não entrar já no outro ponto, mas não vai dar. E se a gente permitir o Espírito Santo trabalhar em nós, a tribulação vai produzir em nós um caráter aprovado. Ou melhor, ela pode produzir um caráter aprovado, porque tem um monte de gente passando por tribulação que não sai com caráter aprovado, sai pior do que entrou. É isso que Hebreus vai falar para nós vamos ver mais para frente. Que o problema por problema não resolve. A dificuldade por dificuldade não... O cristianismo não é uma espécie de evolução kármica, né? Que você sofre, aí você tipo vai se purificando, aí você vai sair melhor na outra vida, como se o sofrimento por si só purificasse você. Não, o sofrimento por si só não te purifica. Não é isso que Tiago está falando, tipo aceite e tudo. Não, entenda que Deus vai usar isso. Deus pode usar o que você está passando. O fato de que você teve que adiar a sua viagem. O fato de que você não pode ver a sua família, se a sua família mora longe. O fato de que, no meu caso, nós tínhamos planos que eram para ter acontecido 4, 5 meses atrás e eles não estão acontecendo. Não, Deus pode usar todas essas coisas para o meu bem. Então eu encaro essas coisas a partir de uma nova ótica. Eu estou debaixo do favor de Deus. Azar do Covid. Azar do dólar. Azar das outras coisas. Estamos passando por momentos difíceis? Sim, mas não da posição de vítima. Nós estamos passando por todas essas situações, sabendo que Deus pode usá-las para a gente sair melhor delas. Então, a primeira coisa, a verdadeira espiritualidade, ela se alegra nas crises. Isso, eu encontro muita gente que, cara, está toda hora reclamando. E tudo é ruim. E todo o mundo me odeia. Entendeu? Todo mundo me odeia. Esse é o corolário, né? A definição de uma pessoa imatura. A pessoa que você acha o centro do mundo. E nós não somos o centro do mundo, Jesus é. Não é verdade? Ser um adulto significa que você faz parte de um mundo que não foi feito só para te agradar. E que nessa vida você vai viver com situações desagradáveis. Mas, ao olhar um desafio, olhe para ele sabendo que Deus pode usá-lo para o seu bem. Pode usar para melhorar seu namoro. Pode usar para melhorar a sua vida com a sua família. Você quer que melhore a sua relação com seus pais? Você quer se tornar um profissional melhor? Você quer se tornar um discípulo de Jesus melhor? Então entenda que parte da engrenagem são as situações difíceis. E quando a gente olhar para trás na nossa história, a gente vai perceber que a gente cresceu mais durante as crises do que durante os momentos que era tudo bom, que não tinha crise.
Porque o momento que não tem crise não te estica. O que te estica é a crise. Então, em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Com relação à nossa igreja, o que é que Deus espera da espiritualidade dessa igreja? Que essa igreja entenda e assuma a posição de que nós não só sobreviveremos a essa crise, nós a superaremos. Porque Deus está usando para que nós melhoremos como comunidade. Para que a gente melhore as nossas relações, para que a gente melhore a maneira como a gente se comunica, para que a gente aprecie mais a presença do outro, que agora a gente não pode ter. Deus está trabalhando em nós e nós vamos sair muito melhores disso, amém? Isso é uma coisa. Entenda isso, traga isso para o seu coração. Agora, como eu falei, não é algo automático. Vamos voltar para o texto de Tiago. E aí eu quero que você preste atenção no versículo 3. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Este versículo 3 introduz uma informação diferente sobre as crises. Se a gente tirar o versículo 3, a gente pode ficar achando que esse texto é sobre o coaching da boa vida. Aceite as dificuldades, seja a sua melhor versão e tal. Mas o versículo 3 introduz uma informação importante. Que a prova da nossa fé produz perseverança. Vocês viram isso, não? Rapaz, a violência chegou a níveis assim. O cara rouba meu iPad no meio da pregação. Cadê a segurança dessa igreja? Estou brincando. O versículo 3, ele diz, gente, que vontade de andar. Não pode, né? Por causa da câmera. O momento de dificuldade é uma prova da sua fé. Ou melhor, o momento de dificuldade, a crise, prova o quanto de Jesus que há em você. Então o que eu estou querendo dizer é que a dificuldade não é apenas um caminho para a maturidade. É um caminho para a maturidade, mas não é só um caminho para a maturidade. A dificuldade é um teste de fé. É um teste do quanto você acredita que Deus existe e que Deus age na sua vida. Porque existem várias maneiras de você passar pela crise e sair melhor dela. Mas o que esse texto está dizendo é que a maneira como você passa, como você está passando por tudo isso que está acontecendo, está revelando o quanto você de fato acredita em Deus. O quanto a sua fé faz parte da sua vida. O quanto o seu cristianismo é realmente uma postura de alegria e de ousadia, e não apenas um conjunto de ritos e rituais que você pratica. Tiago diz para nós que melhorar durante a crise, apesar de ser bom, não é o que nos distingue como realmente espirituais. O mundo inteiro está falando sobre a qualidade da resiliência, e isso pode ser muito bom, mas a vontade de Deus não é que você seja resiliente, é que você seja como Jesus. E quando eu estava debruçando-me sobre esse texto, deu certo ou não? Mentira que deu certo. Aê! Uma salva de palmas para a nossa produção. Esta parte aqui desse texto é importante. Vocês sabem que as diversas provações, ou melhor, na versão Almeida diz as dificuldades que vocês estão passando, estão provando a sua fé. Olha só como que o versículo 3 tem relação com o versículo 5. Olha o que ele diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com
Fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, deixa eu te contar o meu processo para entender isso aqui. Eu estava diante da Bíblia durante essa semana, orando a Deus sobre o que falar. E orando sobre qual era a vontade de Deus, a verdadeira espiritualidade, e olhando, comparando versões, e fazendo várias outras coisas. Em um determinado momento eu me vi diante da Bíblia, totalmente alheio a ela, olhando para o texto, só que tinham tantas camadas de ansiedade, camadas de problemas pessoais, de pecados não confessados. Tinham tantas coisas que por causa das dificuldades eu fui acumulando, que elas estavam me impedindo de ouvir a Deus no texto. E aí eu fui para o quarto e eu comecei a orar e eu falei assim: Senhor, eu estou diante da Tua palavra. E eu sei que eu estou muito ansioso. E eu não estou conseguindo ouvir o Senhor, porque eu estou olhando para o texto pensando naquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tinha que fazer e eu não fiz e tal, e o cronograma e os 35 mil e-mails não lidos, e eu estou... Deus, eu quero tirar essa ansiedade. Senhor, por causa da ansiedade, eu falei de uma maneira muito errada com a minha esposa. Tem misericórdia de mim. Fui lá pedir perdão para a Carol. E eu fui me despindo dessas coisas, dessas várias camadas que estavam me afastando e tampando os meus ouvidos. E foi aí que Deus me levou para esse versículo 3 e me falou o seguinte: Yuri, essa crise está mostrando de fato o quanto você me ama, o quanto você fala comigo, o quanto eu participo da sua vida. Sabe por quê? Porque se algum de vocês sente falta de sabedoria, peça a Deus. Do que você tem falta? O que está acontecendo na sua vida? Qual é a ansiedade? Qual é o problema? Qual é a crise que você está vivendo? Como é que você está resolvendo essa crise? Como é que você está planejando sair dela? Você está planejando sair da crise econômica trocando de emprego ou fazendo outra coisa? Ou você está planejando simplesmente como eu, né? Puxa vida, não deu certo a entrevista, agora marca outra. E aí a coisa vai acontecendo e a gente vai passando pelas dificuldades como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse ali do seu lado vendo aquilo que está acontecendo. Deus estava ali naquela minha quinta-feira quando eu estava ansioso, tentando buscar uma palavra de Deus sem falar com Ele. As dificuldades mostram realmente se a gente acredita que Deus está com a gente. E se quando a gente sente falta de alguma coisa, a gente pede a Deus, em vez da gente tentar conseguir através do nosso próprio esforço. Ele diz, peça a Deus. Sabedoria é uma coisa tão simples, não é verdade? Ele não está falando se algum de vocês, de repente, foi diagnosticado com câncer. Ele está falando de sabedoria. É algo que todos nós precisamos, algo comum. Você tem apresentado a Deus os seus pedidos comuns, ou você está só tentando resolver, você só está tentando melhorar por si próprio? Esse texto está dizendo que Deus usa a dificuldade para te melhorar, sim, mas Deus usa a dificuldade para te fazer parecido com Cristo, para que você olhe para a sua vida e veja que Deus está com você o tempo todo, que você seja mais dependente dEle, que os seus ouvidos estejam mais abertos a Ele. Isso nós vemos também em Hebreus 11, 6. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Deixa eu te falar uma coisa, no que você está gastando o seu tempo e as suas preocupações durante essa pandemia, entenda que Deus ouve orações. Se você acreditar que Deus está com você, que Deus ouve orações, tão simples como, Deus, eu preciso de sabedoria hoje. Deus ouve orações, a sua vida muda. A sua vida passa a orbitar não em torno do problema, mas em torno de um Deus que está presente. Você consegue entender isso? Uma vida imbuída, encharcada de Deus,
que gira em torno de Deus, que gira em torno da sua vontade, um Deus que está aqui presente, que Ele ouve os seus pedidos, e que nós podemos crer nele, nós podemos confiar nele, e conhecê-lo ainda mais durante as crises, durante as dificuldades. Não só isso, mas em Romanos 12, versículos 7 e 11, nós vemos: suportem as dificuldades. Sim, isso eu já sei, isso é a parte, versículo 2, versículo 4 de Tiago. Recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Então, quando a gente suporta a dificuldade, ela traz para nós uma coisa boa, mas ela não traz para todo mundo. Ela traz paz para aqueles que foram por ela exercitados. Então tem gente que está aprendendo com essa crise, e tem gente que não está aprendendo nada. Tem gente que usa a dificuldade como um convite para conhecer mais do sobrenatural de Deus, para apresentar o seu pedido para Deus e ver a mão dele se movendo. E tem gente que está simplesmente esperando acabar. É o povo que reclama de tudo, são os imaturos. Então, a dificuldade vem para todo mundo, mas alguns vêm como disciplina. Alguns vêm o que ela pode fazer para a glória de Deus, e outros simplesmente vão sofrer e não vão aprender nada. E depois que acabar a crise, eles vão estar murmurando do mesmo jeito. E eles vão estar sem fé do mesmo jeito. E a vida deles não vai fazer sentido, porque para eles Deus não está ali. Eles não podem pedir para Deus por sabedoria, porque para que pedir? Deus não está aqui. Eu estou sozinho no mundo. Sou eu e você e o problema. Essa é a segunda marca de uma espiritualidade verdadeira. É uma espiritualidade que aplica a fé o tempo todo. É uma espiritualidade que vê esse mundo como palco da ação de Deus. É o discípulo que entende que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Essa é a palavra de Jesus para nós. Não tente só aprender o que a crise tem para te ensinar. Ouça Jesus, Ele está perto de você. Ele te ama, Ele deseja ministrar o seu coração. Ele deseja que esse seja o momento em que você vença de uma vez por todas os seus vícios. Que você saia do alcoolismo, que você saia das drogas. Que você seja curado na sua identidade. Que você seja curado das suas crises de ansiedade e de depressão. Você se lembrou que Deus faz parte desse mundo ou não? Você se lembrou que Deus pode ter algo a dizer sobre a sua ansiedade, sobre a sua depressão, sobre a sua família, sobre o casamento desajustado dos seus pais, ou o seu próprio? Você está simplesmente vivendo, ou a sua vida está se tornando um palco onde coisas sobrenaturais acontecem porque Deus está se movendo? São duas marcas importantes aqui, duas marcas. A primeira, a verdadeira espiritualidade se alega nas crises. Mas ela também aplica fé em todas as situações. A fé vale mais do que o conforto. Deus não quer que você seja apenas resiliente. Deus quer que você seja como Jesus. Essa é uma das marcas da nossa espiritualidade. A fé em um Deus real e um relacionamento com Ele. Nós, como igreja, precisamos nos alegrar que Deus está nos dando uma chance de testarmos os nossos alicerces. Mas a gente não vai superar a crise no nosso próprio esforço. É tempo de você testar a sua fé. Deixa eu te perguntar, você realmente acredita que Deus está com você? Você realmente acredita que Deus ouve as suas orações? Você realmente crê que se você pedir por algo simples, Deus te dá livremente, Deus responde a sua oração? Por que é então que você pede tão pouco? Porque se você acredita que você tem o Espírito Santo e que Ele fala com você, se relaciona com você, por que você tem se relacionado tão pouco com Ele? Se você crê que Ele está do seu lado, como aconteceu comigo na leitura bíblica, por que Deus não está te descascando como Ele me descascou ali naquela quinta-feira? O Espírito Santo estava ali.
Mas foi só a partir do momento que eu tomei consciência de que Ele estava ali, que a minha fé começou a entrar em movimento. E a presença de Jesus comigo começou a fazer algum efeito. Qual é o efeito que a presença de Jesus tem produzido em você? Você se lembra que Jesus existe se ninguém falar o nome dele durante o seu dia. É isso que a dificuldade está mostrando. O quanto realmente nós cremos em Jesus. Não é só uma maneira da gente se tornar mais resiliente, melhor. Sim, isso acontece. Mas essa crise está testando a nossa fé. E em nome de Jesus, que você seja provado. Que a sua fé seja edificada. Que você se lembre que Deus está com você, Ele não te abandona. Que Deus quer falar sobre cada uma das áreas que você, por conta dessa bagunça toda, por causa dessa comoção, e todo mundo só fala de uma coisa, você deixou algumas coisas para trás, e Deus quer tratá-las. Agora é o momento. Deus quer tratar o seu vício, a sua dependência, Deus quer tratá-lo agora. Ele está aqui, Ele está falando sobre essas coisas. Não deixe que a sua espiritualidade seja um conjunto de coreografias que você faz, e quando você sai daqui, Deus não existe, Deus não está aqui. As coisas simplesmente estão acontecendo. Não, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja que não só melhora na crise, nós conhecemos mais a Deus durante a crise. Nós experimentamos a presença de Deus. Ele fala conosco, nós experimentamos a sua companhia e a sua ação transformadora. Amém? Eu entrei num pranto naquela quinta-feira, quando Deus começou a me descascar. Quando eu realmente comecei a ser tocado pelo Espírito Santo. Eu falei assim, Deus, que em nome de Jesus isso aconteça com os meus irmãos. Isso aconteça com a nossa igreja. Que a gente pare, que a gente saia da rodinha do hamster, sabe? E que a gente se lembre que Deus está aqui. Ei, coisas sobrenaturais podem acontecer. Aquilo que nunca aconteceu na sua vida pode acontecer agora, se você apresentar o seu pedido a Deus, se você descobrir o seu coração, se você confessar o seu pecado, você pode ter vitória sobre aquilo que você está lutando há muito tempo. Ei, coisas estão acontecendo. Deus está se movendo. Não deixa a sua fé se apagar, não deixa a sua fé morrer. Porque as dificuldades, elas testam, elas provam a nossa fé. Se nós realmente cremos em Deus, ou se é simplesmente discurso. Eu quero orar com você, para que essa palavra caia no seu coração. Você pode fechar os seus olhos? Se você está aí na sua casa, também nos acompanhando pela internet, feche seus olhos. Nós aprendemos duas coisas importantes. Que nesse tempo, Deus deseja que você seja aperfeiçoado. Mas não apenas isso. Nesse tempo, Deus quer que você saiba que Ele é real. Ele quer se fazer real na sua vida, na sua casa. Ele quer te trazer de volta para aquele lugar de relacionamento, porque é isso que é espiritualidade. Isso não é pós-Covid ou pré-Covid. Relacionamento com Jesus independe de pandemia, de igreja aberta, porta fechada, 1,5 metro de distância, álcool gel. Não, é relacionamento com o Espírito Santo. E se nós passarmos pelos dias maus da nossa história, nós nos esquecemos de Deus justamente no dia que nós mais precisamos dele, que triste será. Mas se nós nos lembrarmos que Ele está conosco, e que nós podemos pedir, que Ele ouve as nossas orações e Ele nos responde, então nós enfrentaremos as nossas dificuldades de outro jeito. Aí se torna menos importante quando a pandemia vai acabar, ou se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, ou se a economia vai voltar logo ou vai demorar. Não, ainda que eu esteja passando por dificuldades extremas, eu sei que Ele está comigo. A vida não perde a cor. Eu falo com Ele e Ele responde. Ele ouve as minhas orações. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti nessa noite, te agradecendo, ó Pai, porque o Senhor é um Deus
que não só nos dá chaves para o sucesso, o Senhor nos dá a sua própria presença como companheiro. O Senhor nos dá o seu Espírito para ficar o tempo todo conosco, para responder as nossas orações. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos sozinhos no mundo. E nós, como discípulos de Jesus, queremos voltar para esse lugar do relacionamento, de onde um discípulo jamais deve sair. Esse lugar de saber que Deus está se manifestando, que esse mundo é aberto às tuas ações. Nós queremos ser uma igreja verdadeiramente espiritual. Verdadeiramente espiritual, que te agrada, que te alegra. E não é isso. Não é exatamente esse o foco, Senhor. O foco não é o nosso conforto, a resolução de conflitos. O foco é nos parecermos com Jesus. Este é o teu propósito, conforme o Senhor diz na tua palavra em Romanos capítulo 8. Aqueles que Ele conheceu, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Senhor Jesus, que na minha casa, no trato com a minha esposa e com as minhas filhas, eu me torne mais como Jesus. Dentro da minha família, no meu trabalho. Eu quero, Senhor, que a minha vida transpire a tua presença. E que uma pessoa olhando de fora, olhando para a minha vida, possa dizer assim: cara, ele tem algo diferente. Ele não está como todo mundo. Por que ele está tão alegre, tão feliz, está suportando tão bem esse tempo? Eu posso apontar para o Senhor Jesus. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Senhor, nós oramos pela nossa igreja. Em primeiro lugar, a nossa comunidade de fé. E nós declaramos em fé que esta situação estamos apresentando a Ti. Como Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Estamos apresentando os nossos pedidos. Senhor, nós temos membros da nossa igreja que estão passando dificuldade. Senhor, nos ajuda a ser uma resposta do Senhor. Existem pessoas que estão passando por enfermidades. Graças a Deus nós não temos tido não temos sido tão afetados como outros lugares do Brasil pelo Covid, mas temos tantas outras situações que nos afetam como sociedade. Senhor, queremos ser resposta. Apresentamos ao Senhor esses pedidos, Deus. Apresentamos ao Senhor os pedidos sobre como que nós devemos voltar a fazer cultos presenciais. A gente não quer simplesmente sentar numa mesa e tomar decisões. Não, nós queremos ser descascados pelo Senhor e saber que o Senhor está sentado à mesa junto conosco para nos conduzir nas decisões da nossa vida. Senhor, nós apresentamos, o Senhor nos ensina como que nós devemos fazer essa volta. Senhor, nos ensina como que eu devo cuidar das pessoas do meu PGM. Eu não quero simplesmente fazer, eu quero que a tua presença esteja me conduzindo. Eu quero palavras novas do Senhor. Ei, eu quero que essa semana, quando eu me encontrar com as pessoas do meu PGM, eu esteja tão encharcado da presença do Espírito Santo que elas vão perceber a diferença. Eu quero me reencontrar com as tuas ministrações nas madrugadas, Senhor. Eu quero me reposicionar no meu lugar de oração. Eu quero que esse momento, Deus, produza o melhor para a glória do Senhor na nossa igreja. E nós oramos nesse mesmo sentido por todas as igrejas no Brasil e no mundo. Onde quer que haja uma agência do reino, um cristão, um discípulo do Senhor, nós oramos por eles, ó Deus. Que a tua presença nos alcance, que a tua presença nos ensine a sermos unos nesse tempo em que o mundo precisa de uma resposta. Que o mundo não olhe para nós e veja uma igreja esfacelada, que uma igreja totalmente dividida em propósitos ensimesmados. Nós queremos aproveitar essa chance e sermos a tua voz para um mundo caído. E o que esse mundo precisa ouvir não é só que vai ficar tudo bem, que a crise vai deixar a gente melhor, não. O que esse mundo precisa ouvir é: Deus está
aqui. E Ele nos ouve, e Ele responde, e Ele transforma, Ele cura, Ele dá salvação, Ele livra, Ele conforta, Ele santifica. Deus está aqui, você pode se relacionar com Ele. Pai, que a nossa fé seja aprovada nesse tempo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.